Salve! Boa noite, Boa Débora. noite. Da hora. Ó, quem entra primeiro no sarau faz o grito de guerra do sarau. É muito fácil. Eu vou Ah, falar Jaraguá, você repete Guarani. Taipa, Guarani. Sarau Segunda Negra, Guarani. E o último é Soró, firmeza permanente. Você pode fazer com a gente? eu, o final é Soró, firmeza permanente? É, eu falo Soró e você fala firmeza permanente. Fechou. Então vamos lá. Jaraguá é, Guarani, Taipas é, Guarani, Sarau Segunda Negra Guarani, e Soró, firmeza firmeza, perdi. permanente. Firmeza permanente. Faz de E novo, aí, porque agora eu decorei. Caraguá é, Guarani, Taipas é, Guarani, Sarau Segunda Negra. firmeza permanente. Ou era Guarani também? Mano, Sarau é firmeza permanente, igual o Mestre Soró. Não tem problema. Fechou. Soró, firmeza permanente, Sarau, firmeza permanente. E nosso território, ele é... Numa Muito. ponta tem um quilombo da Parada e na outra tem as aldeias indígenas. Então a gente é tudo junto e misturado aqui com o nosso grito de guerra. Firmeza? E Débora, muito obrigado aí por você estar com a gente aí pra gente trocar uma ideia, porque é o seguinte, a gente nunca trocou ideia com nenhum pré-candidato, nem com candidato, nem com ninguém, nunca conversaram com a gente. A gente sabe nem qual que é a fita, como que faz isso. Parece que é uma coisa do outro mundo. Parece que são outras pessoas diferentes da gente, tá ligado? E pra gente é importante estar trocando essa ideia e tirando várias dúvidas. Mas antes Sim. disso, eu queria te fazer uma pergunta, mano, sobre você, sobre a sua infância, da onde que você veio, como que foi a sua infância, mano? Que você brincou muito? Ou foi correria? Como que foi? Você pode falar um pouco? Muito importante, boa pergunta, né? A gente que mora, só para dando início no que você falou, a gente que mora na periferia, né, e principalmente pessoas ligadas a movimentos culturais, infelizmente a cultura é um pouco esquecida mesmo de candidatos. Mas entrando na pauta que você colocou, que é a questão da minha infância, eu, toda a minha infância, eu morei em regiões periféricas, da periferia, né? Eu cresci na região do Capão Redondo, né? Nessa região do Capão Redondo. Atualmente, hoje eu moro aqui na zona, que a gente fala noroeste, moro aqui do lado da Estação Jaraguá, na Aurora. Mas eu acho que é a infância de todo negro, né? Todo negro, mulher negra, homem negro, que a gente sabe que não é fácil, né? Que, infelizmente, somos carimbados desde a infância. Então, não muito diferente de muitas pessoas negras, a gente sofre bullying na escola, né? Dos colegas, porque, infelizmente, a gente vive esse racismo estrutural imposto por essa sociedade, aonde, infelizmente, colegas de escola acabam reproduzindo o que a sociedade coloca. Então, a minha infância foi... Teve todas as dificuldades, como todo negro morador da periferia tem, né, de ser carimbado, das agressões policiais também, mas também teve a parte boa, né? Eu costumo dizer que na minha época, não que eu esteja tão velha, a gente brincava muito, né? Estrela na Vacela, Amarelinha, Melê, Rouba a bandeira. Queimada, rouba bandeira, isso que às vezes está, essa questão, assim, eu vejo que hoje em dia eu tenho 3 filhos, né? Eu ainda tento resgatar um pouquinho dessas brincadeiras de criança para que eles, mas infelizmente a gente vê cada vez que passa as crianças muito afastadas, né? Desse comum. Mas eu cresci num bairro da periferia, da região do Capão, Coab São Bento, e na sobrevivência, né? Assim como todo negro morador da periferia, cada dia é uma sobrevivência. Da hora. E você lembrou sobre essas brincadeiras, né? Que hoje está bem escassa. A gente tem um projeto, o Casarão Arte Livre, e a gente tinha uma parada com as crianças que era ensinar essas brincadeiras para elas, que elas não conheciam. Então, durante o evento, a gente ensinava essas brincadeiras. Agora, vou dando continuidade, já que você falou um pouco da sua infância, e a gente tem uma dúvida assim, mano, como que
Como que a pessoa pode ser um pré-candidato dentro de um partido? Como que ela consegue se filiar a um partido? Como que esse caminho, estou falando mais na parte burocrática, nem estou falando da militância, para a pessoa Sim. pegar e se ser um pré-candidato, se candidatar a alguma coisa, ou deputado, ou vereador, o que seja, como que é esse trajeto? Como que a gente faz para chegar nisso? Só antes, talvez, conforme eu estiver falando, pode dar alguma interferência, porque a gente em quarentena, estamos em casa com as crianças, a gente que mora na periferia tem os vizinhos do lado que escuta funk, forró. Então, Tranquilo. se por algum motivo der alguma interferência, é porque é a nossa realidade, a gente sabe como que... Agora eu tô morando aqui no bairro da periferia. Bom, a gente vive num contexto, né, onde a periferia, onde a política está muito distante da periferia. Os políticos só lembram da periferia em tempo de eleição e usam da questão mesmo eleitoral, de assistencialismo, de compra de voto, que infelizmente ainda existe, né? E, assim, só para mim tentar responder o que você colocou, como que a gente participa de um partido, como que a gente pode ser candidato, eu também não tinha nenhuma noção. Eu, eu entrei numa ocupação do MTST, que é uma ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e foi através dessa ocupação e da aproximação com a luta por moradia, e também foi através da ocupação que eu comecei também a me entender e também fazer a luta feminista, a luta antirracista. Foi através de uma ocupação também do movimento que eu também tive uma aproximação muito forte com a cultura, né? Com sarais que a gente acabava levando para dentro das ocupações, com cinemas, cine sem teto. Então, assim, essa foi minha primeira aproximação. Eu, por exemplo, a gente do MTST assim, eu faço parte de uma chapa coletiva de mulheres, que é uma chapa diferente dessas chapas da política atual, né? Uma chapa onde vão ser 3 mulheres em regiões diferentes que vão estar disputando uma vaga na Câmara, né, de vereança. Mas, assim, vou responder essa pergunta como que eu me aproximei, né? Primeiro foi o entendimento da importância da gente fazer essa disputa institucional, né? E entender que é importante também a gente estar organizado nas quebradas, estar se movimentando, estar fazendo luta, mas também a gente vê cada vez que passa a política sendo ocupada por brancos, gente de direita, burgueses que não nos representam. Então, a partir disso, a gente procurou partidos que melhor se aproximassem com as pautas que a gente defendia. Então, no caso, é super tranquilo, né? Essa filiação. Você procura o partido que melhor se aproxima com as pautas que você reivindica e faz a sua filiação. E aí, todo filiado pode concorrer, sim, pode ser um candidato. É mais ou menos isso, Sandro. Tem que pagar para entrar no partido? Como que é? Não precisa pagar. Não precisa pagar. Não precisa. É só você preencher. Eu vou dar o exemplo como que foi a minha filiação pelo PSOL, que é o partido que eu represento. Vem um formulário onde você preenche esse formulário com algumas perguntas que eles fazem básicas, né? Também da onde você vota, de título, isso, aquilo, outro. E aí você precisa de uma pessoa que já seja do partido para assinar a sua filiação. Mas é super tranquilo. Como fosse um padrinho da pessoa que está entrando. Isso, né? Como se fosse um padrinho. E você falou um pouco depois a gente vai entrar no MTST, porque o Sarau Segunda Negra tem uma relação. Já fizemos sarau dentro de uma ocupação. Eu vou mostrar algumas fotos para ver se você conhece algumas pessoas que estavam nesse dia. Continuando nessa parte dessa candidatura coletiva, que eu acho muito louca essa ideia. Ela vem inspirada pela bancada ativista, ou é de uma coisa antes, ou é um exemplo que está rolando da bancada ativista, que também é uma candidatura coletiva, né? Sim. Eu conheço alguns que atuam lá. E da onde que vem essa inspiração? É da bancada ativista ou não tem nada a ver? Vocês têm essa ideia
por vocês e como que funciona essa candidatura coletiva. Porque acho que tem que ter uma pessoa que é a principal, ou não, as três assinam que são vereadora, ou só uma assina e as três... não sei como explicar isso aí, que para mim é meio confuso ainda essa parte. Eu acho a ideia foda, mas eu tô confuso Sim. isso, que as três assinam, nós três aqui, tô falando da parte teórica. Sim. Da prática é todo mundo mesmo. Bom, Sandro, no ano de 2018 teve bastante iniciativas como essa, mas a gente das juntas, em especial, quem nos inspirou foi uma candidatura de uma chapa coletiva que teve em Pernambuco, onde uma das nossas companheiras, que fazia parte da coordenação nacional do MTST, participou dessa chapa coletiva. Lá em Pernambuco foram 5 mulheres. A Jo, que era a representante do MTST, ela era do MTST e também camelô. A gente teve mulher trans, a gente teve professores nessa chapa. E foi muito da hora que elas ganharam, né? Hoje, na Câmara Estadual de Pernambuco, se tem um mandato coletivo. Só que é o que você colocou, né? Tem essas questões burocráticas. Quando a gente lança alternativas como essa, de bancadas, de mandato coletivo, a gente lança mesmo para questionar o sistema. Porque o que a gente vê são políticos que fazem da política uma carreira política, né? É isso que a gente vê. Né? Querem entrar lá e se aposentar lá e não querem sair do poder. Né? Pessoas que, por muitas vezes, acumulam dinheiro, fortunas, que a gente sabe bem como que é esse processo, e que não representa a sociedade. Então, essa iniciativa nossa de fazer essa chapa coletiva é um contraponto à política atual, né? Onde a gente está querendo demonstrar que um salário, que nem no caso nosso, um salário de vereadores vai ser dividido igualmente, né? Pelo menos a gente do MTST, que nós a junta, tanto eu, a Tuca, a Jussara, a gente tiramos uma linha que a gente não vai poder ganhar mais que 5 salários mínimos, porque o nosso propósito não é o dinheiro. Nosso propósito é transformar a política, é ocupar a política e transformar essa política atual que existe. É claro que pela legislação precisa ter uma pessoa que é cabeça de chapa, assim como a bancada que você citou, né, que tem a Mônica Seixas, assim como a Juntas de Pernambuco, tem a pessoa que é a figura, por causa da legislação, que é quem vai assinar, vai ser a figura que vai representar aquela chapa. Mas para a gente do MTST, tanto para mim, quanto para tu, quanto para a Jussara, é algo muito tranquilo, porque a gente já trabalha essa questão de coletividade dentro do MTST, nas nossas lutas, né? Quando a gente decide, pelo MTST, fazer uma luta no Palácio do Governo, uma luta na Prefeitura, não é algo que uma pessoa pensou e que impôs. A gente, quando decide fazer uma luta, ou seja, uma manifestação, a gente conversa coletivamente com a coordenação das ocupações e a gente tira uma linha coletiva. E tem a pessoa que reproduz essa linha coletiva. Então, na realidade, vai ser nós três, mas como a gente já está acostumado com coletividade, tudo que a gente for fazer vai ser consultado coletivo. E o que a gente quer também não é que seja somente decisões minha, da Jussara e da Tuca. A gente quer fazer essa aproximação que não tem da política com a periferia. Então a gente quer, como a gente veio da periferia e o fato da gente estar se colocando nessa disposição é querer ocupar um lugar e falar as nossas pautas. Né? Porque quem está na política não representa as nossas pautas. Não sabe a realidade do negro, da quebrada, não sabe a realidade da mãe solteira, não sabe as dificuldades que quem tenta na quebrada. Tiram as coisas da própria cabeça. Então, o que a gente quer com esse projeto coletivo que a gente está fazendo é aproximar a política das comunidades e ser simplesmente as reprodutoras das pautas, das reivindicações que vêm das periferias. É isso. Ah, massa.
Agora eu entendi mais. Da hora que é a inspiração do Pernambuco. Eu sou pernambucano, sou de Jaboatão dos Guararapes. E da hora que tá tendo uma militância forte lá também, porque tem que ser no Brasil inteiro. A gente quer mudar esse país. E outra coisa, para depois entrar um tema que eu vou gostar mais, que é o do MTST, é a função, né, do vereador, né? Citando aqui uma lei que eu acho que ele é do PSOL, Toninho é da hora. Que acho que Sim, sim. é aquela que que ninguém percebe. Às vezes nem sabe por quê. O motorista do ônibus ele é obrigado a parar fora do ponto, se for uma mulher, e tiver à noite, até com um homem também, ou você pode parar ali, que aqui é perigoso, e é meio que antes não podia parar, só no ponto e já era. E ele teve essa sensibilidade de criar essa lei para flexibilizar o motorista parar num lugar que a pessoa quer por causa do horário e tal. Então, o vereador, ele é o político que mais está próximo da gente. Ele é o que está ali. Vamos se dizer que a gente pode ter um contato ali, tá ligado? Então eu queria que você falasse um pouco mais da função do vereador, porque o vereador também não é o Superman, ele não vai conseguir revolucionar tudo sozinho, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da função do vereador dentro de um município, de uma cidade. Sim, o vereador acaba ocupando, dentre tantos papéis, dois fundamentais. Que o primeiro é fiscalizar o prefeito, né? E segundo, criar as leis, né? Só que, infelizmente, a política que a gente vive é meio que corrompida. Então, a gente sabe que tem muitas essas relações de trocas, de forças, né? Então, por exemplo, às vezes, tem vereadores que têm projetos de leis importantíssimos, muito bons, mas como na maioria das vezes, né, a Câmara é ocupada por pessoas que não têm interesse de defender quem é da periferia, acaba sendo muitas vezes aprovadas leis de interesses de uma minoria de direita, burguesa, capitalista. E leis que, de fato, seriam importantíssimas e fundamentais para quem é da periferia, acaba ficando na gaveta, não sendo aprovada, porque tem muita essa questão de correlação de forças, né? E, infelizmente, boa parte dos políticos vão para essa linha de não atendimento. Mas o que você colocou dessa aprovação de lei, que teve, talvez muitas mulheres não sabem disso, né? Que ela pode, em determinado horário da noite, dar o sinal e o motorista parar. Mas o que você está colocando aqui é uma realidade. É tão distante a questão da política com quem é da periferia que coisas importantíssimas acabam não chegando. E quem é da periferia acaba não sabendo os seus direitos, né? Acabam não entendendo muito de leis. E é isso que quem está lá, que quer se manter no poder, que quer afastar cada vez mais quem é da periferia disso, ter estudo, de ter aproximação, porque eles querem passar o que de fato eles pretendem. A gente sabe, Sandro, que é difícil, infelizmente, tem alguns vereadores que são comprometidos ainda com a pauta popular, né, com a pauta do povo, mas a gente sabe que são poucos, né, que são poucos que fazem muito barulho, mas nós, a junta, a gente avalia a importância da gente estar ocupando esse espaço, mas a importância também de trazer essa aproximação, porque a gente pode ter um projeto muito da hora, que vai contemplar quem mora na periferia, a mulher, o negro, vai contemplar. Só que aí, quando chega lá, eles não vão querer votar, porque não é de interesses deles. Então, por isso que a gente avalia que é importante também a gente ter o povo organizado e mobilizado. E a gente estando lá dentro com o projeto Favorável para o Povo, a gente quer fazer a Câmara Municipal a casa do povo, coisa que não acontece. Então, a gente quer fazer essa aproximação. Está tendo isso, o vereador tal está querendo votar contra, mobilizar o povo, vamos lá, vamos brigar. Porque vai ser, a princípio, a primeira forma que a gente tem de pressionar e tentar reverter a situação. Mas o que essas iniciativas estão tendo de chapa coletivas, né? Eu acredito que está sendo um pontapé para a gente realmente, de fato, conseguir a transformação política que a gente quer. E quem sabe, daqui um tempinho, que é o que a gente sonha,
talvez a Câmara realmente esteja representada com o povo. E eu acabei de ver também que vai lançar uma candidatura também coletiva, a Sônia Aramirim, junto Super, da hora. com 4 indígenas, né, mulheres, da hora, eu vi, eles postaram, né, a Sônia postou, mais uma candidatura aí que com certeza vai nos representar. E essa função do vereador, né, é o político que tem que se aproximar mais das questões ali da cidade. Como você falou, a maioria tá nem aí, mano. É só pegar o salário e já era, né? Eu acho que um exemplo, mano, eu não vou falar que eu tô encantado com essa política institucional, né? Eu prefiro mais a política aqui que a gente pratica, porque ela não se contamina, né? Já tá ligado qual que é a fita. Sim. Só que eu sei a importância da gente também ocupar essa política institucional e quebrar ela. Quebrar essa parada, uma chapa coletiva, já quebra toda a regra dos caras. Os caras já não entendem. Os caras já, o que é isso? Estão querendo dominar aqui a Câmara e tal. E a ideia, eu acho que é isso. A gente tem que pegar de alguma maneira, ocupar, ou seja, candidatura, ou seja, reclamando, ou seja, enchendo o saco deles, porque é dinheiro nosso e a gente tem que fazer esse dinheiro voltar de alguma forma para a gente. Eu vou mostrar algumas fotos aqui. Essa ocupação, vamos ver se você adivinha qual que é. Ela não tem mais. Ela é recente até. Esse tiozinho aqui é muito... Ele fez uma poesia na hora ali. Seu Carlinho. O senhor Carlinho. Só que eu tenho que ver direitinho, porque o senhor Carlinhos, ele roda as ocupações. O senhor Carlinhos, a ocupação de origem dele é da Uziel Alves, mas ele teve tanto lá em ocupações a leste, como em ocupação aqui da norte. Mas é uma figura importantíssima pra gente. É uma ocupação que você vai adivinhar, porque ela foi pertinho aqui da gente aqui. Então Marielle vive. Marielle vive. A minha ocupação, a ocupação que eu organizo. Isso. Foi o... Eu esqueci o nome dele, que ele tava na linha de frente ali dessa ocupação. Felipe? Eu acho que é foi ele o Felipe? Mesmo. Eu acho que Massa, foi. gente, que legal. E a gente fez esse sarau lá, foi no Barracão Cultural, foi na inauguração do Barracão Cultural. Aí a gente fez esse sarau. Essa daqui, meu, ela chegou lá Elza. E pegou esse papel do bolso dela aí, mano, e mandou uma paulada na cabeça de todo mundo ali. Lembro que Eita! Foi emocionante, mano. Ela é poeta, hein? Ela é poeta. Colou os punk também, ao Caião aqui da Mortalha. Falei pra ele colar, ele colou. Fez um som lá, cantou. E a gente fez essa parceria aí com a ocupação. Pelo que eu tô sabendo, aquela ocupação rolou algum acordo, né? Sim, a ocupação que eu faço parte. Que eu ajudo a construir, mas eu não estava nesse dia, não. Eu acabei perdendo. Mas é bem o que eu te falei, Sandro. A gente tenta, através das nossas ocupações, aproximar um pouquinho a cultura do povo. E você, que esteve presente, viu o quanto que isso foi importante. Mas a gente saiu de lá com conquista mesmo, com vitória. Massa. E o movimento, eu costumo dizer que o movimento de moradia não é apenas as siglas, tá ligado? Que é importante também dentro da militância. O movimento de moradia é todo mundo. Eu também faço parte. Eu também já ocupei terreno e a prefeitura derrubou meu barraco. Eu fiz de novo. O outro parceiro ali fez de novo. A família ali pegou e fez. Terreno sem função social. Vai ter que ocupar mesmo. E tudo é movimento de moradia. E eles tentam criminalizar essa palavra, né? O movimento é criminoso. Não, mano, o movimento é para valer nosso direito. É por isso que a gente está ocupando a terra sem função social, porque é um direito nosso e constitucional, né? E falando sobre isso, eu queria... Você falou um pouquinho no começo, mas eu queria que você falasse mais, assim, sobre a sua aproximação dentro do MTST e como ele te politizou, né? Como ele transformou você, assim, para entender mais a conjuntura do território. Então, eu fui para... A minha primeira aproximação com o movimento foi em busca da minha moradia. Eu, sendo uma mulher negra, mãe solteira, eu vivia em coabitação familiar.
Porque tem uma questão de um preconceito de sem teto, né? Muitas pessoas são sem teto e não se enxergam sem teto. Então, segundo a Fundação Pinheiro, sem teto é aquela pessoa que mora em coabitação familiar, sem teto é aquela pessoa que mora em áreas de risco, sem teto é aquela pessoa que paga aluguel, né? E tem o extremo do sem teto, que é o morador de rua. Mas as pessoas tendem a enxergar o sem teto somente como o extremo do extremo, que é o morador de rua. Então, a minha primeira aproximação com o MTST foi em busca da minha moradia, porque eu tinha um filho, eu queria dar uma casa para ele. Só que também, assim como muitas mulheres negras da periferia, eu vivia em uma situação bem... A sociedade acaba colocando pra gente que a questão individual, né? E pra gente sendo mulher, pior ainda, né? A sociedade quer destinar pra gente os piores empregos, né? O emprego de empregada, de faxineira, os subempregos, que é o que nos resta, né? Como mulher negra e também quem é negro, morador da periferia. E eu era uma pessoa muito tímida, muito vergonhosa, uma pessoa que tinha muita vergonha de falar. E a minha primeira aproximação com a ocupação, o que me despertou foi que quando eu cheguei na ocupação, eu vi mulheres organizando a ocupação. Mulheres pegando o microfone e fazendo assembleia, mulheres organizando grupos. E aquilo já, opa, que negócio diferente é isso, né? Porque a gente não vê, a sociedade quer que quem tenha espaço de protagonismo, espaço de voz, seja homens e homens brancos, né? Na maioria das vezes, né? E o que nos resta é o silêncio e não querer lutar. Então isso foi que, em primeiro lugar, me despertou muito, Sandro. E eu estava vivendo um momento difícil da minha vida. Na época, eu trabalhava de cozinheira, e também para pagar minha faculdade, que eu não consegui passar em escola pública, devido a tantas dificuldades, eu pagava a minha faculdade de matemática, porque eu queria sair dessa igualdade, disso que a sociedade coloca, né? Que a gente, quem é preto, quem é morador da periferia, não tem que estudar, não tem que se formar. Então já estava nessa disputa. E aí foi o que eu te falei, foi o que me despertou. E aí nesse momento de ocupação, eu trabalhava, fazia faculdade e ia morar na ocupação. E quando eu terminei minha faculdade, algo que me despertou dentro de uma ocupação do movimento, do MTST, foi a questão de a gente, em busca da nossa moradia, mas a gente entender a importância também de fazer outras lutas. Então, nessa ocupação, a gente fez luta para a reivindicação de creche, para as mães moradoras da ocupação, porque quem mora numa ocupação tinha uma briga que não tinha um endereço. Então, porque se não tinha um endereço, as crianças não poderiam estar na creche. Então, a gente mobilizou lutas para conseguir creche. A gente, nessa ocupação que se chama Novo Pinheirinho do Imbu, que levou esse nome por causa do massacre, a gente colocou esse nome por causa do massacre que teve no Pinheirinho, né? A gente também participou de lutas de saúde, lutas de infraestrutura, de mobilidade. E a gente ia, porque a gente entendia a importância. E quando a gente fazia uma luta, a gente sempre voltava com um retorno positivo. Então, algo que é muito, vou falar uma palavra aqui, mas muito foda, muito da hora, é isso. O entendimento que a nossa força é que a gente somos a maioria, né? E a união, somente nos unindo, nos organizando, a gente conseguia reverter a situação que a gente reverteu muito. Então, depois disso, eu comecei a entrar para a militância, né? Porque, assim como existia várias Déboras, Marias, Tucas e Jussaras que não se reconheciam, que não tinham empoderamento, eu queria também levar para outras mulheres, para outras pessoas que moram na periferia, esse entendimento que a gente tem direitos e que a gente precisa exigir esses direitos. Então, por isso que eu entrei para a militância do movimento, e aí comecei a fazer várias ocupações também, e comecei a participar de coletivos, né, dentro do próprio MTST, coletivos de mulheres, coletivos de negros e negras, sob coletivo LGBT, entendeu? Foi bem assim a minha aproximação. Massa, e realmente a sua aproximação com a ocupação, você
você me fugiu a palavra. Quando a gente vê uma cena ou uma pessoa e a gente se sente representado ali, né? Como você chegou lá e viu mulheres falando, isso faz toda a diferença dentro de qualquer ambiente, né? Porque o ambiente bem machista que a gente vive, a maioria das vezes a mulher é silenciada a todo momento. E voltando, indo agora para uma questão que é muito delicada, assim, porque hoje em dia, o que eu penso, quem está fazendo o trabalho de base nas periferias real mesmo, são os coletivos culturais. É o que eu estou vendo. Sim. Atitude Punk, Apoio Mútuo, Taipa Jaraguá contra o Covid, Salve Quebrada, Ocupa Pinheirinho. E esses coletivos abraçou a causa de uma maneira que falou, mano, só o lado cultural não dá. Então a gente partiu para o lado social, pesado também. Eu não vou entrar nem em detalhes. Tem o CAE, que aqui é da campanha Toy Story, que entrega marmitas veganas na rua. Tem o Quilombaque. Mano, é muitos coletivos. A Mães do Morro, Morro Doce. Esses coletivos, linhas de frente, partindo para cima, e a gente se desdobrando, que alguns coletivos têm editais, pegando dinheiro desses editais, mano, manobrando para tentar comprar uma cesta básica, um gás para quebrada ali, para quem tá precisando. Nesse corre do urgente, o bagulho tá ficando mais difícil, não tá fácil. E a gente sente que o trabalho de base dos partidos, eles se afastaram. Ele é forte ainda nas ocupações, assim, mas ainda o povo mesmo, o povão, a gente que está aqui, a gente não vê mais um trabalho de base que o PT fazia muito bem, se afastou totalmente, né? E o pessoal que você faz parte, ele como se diz, ele saiu do PT e formou o pessoal, mais ou menos essa pegada para ser mais esquerda ali, porque já não estava batendo as ideias com o que o PT estava fazendo. E o que o partido que você faz parte, o que eles pensam sobre isso, sobre esse trabalho de base que foi perdido, e como deselitizar essa política, essas ideias, esses debates que um fala de um lado, outro fala do outro, e não chega em consenso nenhum, e a gente fica no meio aqui, qual que é a fita? Não, vocês falam de lá, falam daqui, e não chega a consenso nenhum. Como quebrar isso, essa lógica? O que o partido está pensando sobre isso? De se aproximar mais do trabalho de base de quebrada? Boa pergunta. Eu sou fruto de um trabalho de base, Sandro. E eu entendo que é isso. Eu entendo a importância realmente, de fato, de ter esse trabalho, né? Porque somente assim a gente vai ganhar mentes e corações e transformar a sociedade que a gente realmente idealiza e a sociedade que a gente quer. Concordo que o PT, inicialmente, tinha muito forte um trabalho de base nas periferias, também com as igrejas eclesiais de base, né? Tinha, só que, infelizmente, abandonou o trabalho de base para fazer somente um trabalho de disputa institucional. Né? Nessa parte eu tenho essa visão. Né? Colocou a disputa institucional acima de tudo. Sobre o partido, do pessoal, muito se tem discutido desse trabalho de base. Tem vários companheiros de várias correntes, de várias forças, que estão se disponibilizando e começando a ir nas periferias para fazer esse trabalho de base. Mas eu faço parte, assim, super parabenizo e reconheço realmente que a cultura o pessoal da cultura está empenhando um papel fundamental, porque a gente sabe que Bolsonaro só chegou aonde chegou, o seu Bozo, porque, infelizmente, a esquerda acabou deixando de fazer o trabalho de base. E aí, infelizmente, deu abertura para que outras pessoas fizessem. Por exemplo, teve um grande crescimento da religião, né? Da religião. E assim, não criticando os evangélicos, né? Todo mundo com a sua fé, mas infelizmente a gente vê religiosos que que estão praticando religião, mas por outros interesses, né? É interesse mesmo de fazer essa disputa institucional e de marcar terreno. Então, o campo da esquerda, como todo, acabou abandonando isso. Mas, assim, eu faço parte de um movimento que tem 22 anos de história, e um movimento que, desde o início, sempre fizemos trabalho de base.
né? A gente sempre estivemos na periferia e, graças a Deus, tivemos um grande crescimento. A gente vê o quanto é importante isso. Então, assim, não, respondendo pelo partido, a gente está fazendo, está tendo algumas movimentações de outras correntes, dessa aproximação, de querer chegar, mas a gente precisa também entender que também tem muita gente de classe média, de classe alta, que idealiza, que quer fazer, mas na realidade, às vezes, não tem a coragem de pisar o pé na periferia para fazer. Mas tem muita gente também de classe média alta que está se dispondo, indo na quebrada para estar fazendo esse papel. E rola toda uma questão, né? Porque, por exemplo, nós da periferia, a gente tem a nossa cultura, a gente tem a nossa formação, a gente sabe muito. E a questão do trabalho de base, muitas vezes as pessoas, porque têm uma faculdade, porque têm uma formação, acham que vão chegar na periferia e vão ensinar, né? Eu sou da linha Paulo Freiriana, que eu acho que é a troca de saberes, né? Que eu acho que é importante. Mas nós MTST, a gente faz o trabalho de base, somos críticos. A linha que o PT, eu falo em nome do MTST, né? Mas o partido do pessoal tem feito. E a gente tem feito esse trabalho e a gente entende que o fundamental para uma revolução de uma sociedade que a gente realmente idealiza não vai estar em vias institucionais. Vai estar, sim, com o trabalho de base, da conscientização de quem é da periferia, a lutar pelos seus direitos e reivindicar os seus direitos. Então, a gente está nessa, a gente faz, nós não vamos abandonar nunca, por isso que essa iniciativa dessa chapa coletiva do MTST, a gente entendeu a importância também de fazer essa disputa, porque está sendo um campo, Sandro, que está sendo ocupado principalmente quem é da direita. A gente está vendo a direita crescendo. E aí, o que acontece? A gente faz uma mobilização, a gente vai para a rua, mas quem tem a caneta para fazer as leis, quem tem a caneta, são pessoas de direita. Então, é importante a gente ter essa mobilização, esse trabalho de base, mobilizar o povo para estar articulado, mas a gente topou fazer essa disputa institucional porque também chega deles ter a caneta. Está na hora de quem veio da periferia também ter essa caneta para estar mudando a situação. Elas aumentaram, Mônica. Não, muito importante. Concordo aí, a maioria das coisas que você falou, é isso mesmo, eles fugiu demais. E não tem caminho, para voltar. Falar, vou fazer isso aqui e vai voltar como era. Não é, porque aquilo que aconteceu não foi um trabalho de um ano, foi trabalho de uma campanha, foi trabalho de anos, mano. Trabalho de anos, de enfrentamento mesmo, de estar do lado do povo quando mais precisa. E eu estou muito feliz pela Erondina tá à linha de frente, mano. A Erondina aqui no movimento de moradia da quebrada aqui, pode perguntar para qual que for mais velho, ela colava nas reuniões, mano. As reuniões da igreja do Jaraguá, ela colava lá na reunião, antes de candidatar, antes de tudo. Ela estava ali já na luta. A Erondina, a gente tem muito respeito pela Erondina, falou Erondina aqui. A maioria do povo que tem o conhecimento, que sabe o corre dela aqui, respeita a caminhada da Erondina. E tem alguns políticos que a gente tem mais afinidade assim, por conhecer a história dela, né, e tal. Os skatistas tem que ter muito respeito pela Erondina. Foi a Erondina que acabou com aquele negócio de pegar skatista e colocar dentro do camburão. Ela liberou o skate para andar no Ibirapuera em qualquer lugar. Tem, com as coisas que é tão simples, tão óbvio, né, que eles querem somente criminalizar a gente e seguir criminalizando. E você tocou no ponto certo, que você chegou num ponto que, mano, isso é cada um individual, né? Para mim tá bom aqui assim, eu não penso dessa maneira ainda. Pode ser que vai saber, né? Mas você chegou e falou, mano, agora a gente vai ter que entrar nessa política institucional e quebrar eles e fazer do nosso jeito também. Isso é muito importante também, né, mano? Ter esse entendimento de tentar quebrar é uma coisa muito difícil, né, mano? Deve ser uma treta violenta, deve receber resistência, ao contrário, muito grande, né? É uma coisa difícil. Se fosse fácil, já tinha mudado aí faz tempo. Outra coisa que a Erondina falou, que é muito importante, ela falou assim, eles estão no poder desde sempre. Eles sabem estar no poder. A gente não sabe ainda.
Eles estão lá, eles sabem como funciona tudo. Eles estão no poder desde sempre. Isso é muito importante. A gente aprender a estar no poder. E saber trabalhar com o poder, tá ligado? Para agregar, para fazer esse poder virar uma coisa grande, um coletivo, uma coisa que atinge um coletivo grande, né? E estamos chegando, deixa eu ver o tempo aqui. A gente tem mais uns 10 minutinhos, então eu vou pedir para você fazer umas considerações finais aqui, falar sobre essa pré-candidatura. Ela é até que mês, até que dia, e depois fica valendo. As eleições mudou, né? Do mês, se não me engano. Vai ser mais para frente. Você falasse um pouquinho disso e dessas considerações finais, e desde já, obrigado aí por vir trocar ideia com a gente. É muito importante. A primeira vez que a gente troca ideia com alguém que é pré, porque já não vou mentir, a gente já teve convite, inclusive quando estava com o Sarau no bar, e o candidato colou no bar e não teve coragem de falar, foi embora. A gente falou, fica à vontade aí, mano. Aqui ninguém vai pagar simpatia pra você, não. Aqui o barato é louco. Você quer falar, o sarau é aberto, tá ligado? E tem outros que a gente nem quer ideia também, que nessa época sempre vem oportunistas, né? Pá, fala, mano, sem trampo de base não cola com nós que não arruma nada. E o que aproximou mais foi saber que era do MTST. Quando falou que era do MTST, a Gabi, né, falou pra gente aqui, falou, não, MTST não vai conversar, não interessa. Tô nem aí se é candidata de MTST, é correria que nem nós. Então, fica à vontade aí para dar as considerações finais. É isso, por enquanto nós somos pré-candidatas, né? Eu ainda, porque teve mudança, né? Eu ainda não sei de fato quando vai estar lançando mesmo a candidatura, mas nós, a Junta, ficamos muito felizes pela abertura do espaço que vocês concederam aqui, tá nesse sarau de Segunda Negra, para a gente é importantíssimo. E para finalizar as minhas considerações, eu queria recitar um poema que é da nossa companheira. Hoje a gente não pode esquecer, né, que hoje Marielle Franco, se estivesse viva, estaria completando 41 anos. Marielle, que para muitas mulheres negras, e assim para mim, para Juntas, que é a chapa coletiva que eu faço parte, é inspiração. Marielle, moradora da favela, da Maré, da Quebrada, para a gente é inspiração. Então eu gostaria de estar finalizando essa live de hoje lendo um poema, que não foi eu que criei, mas foi uma das manas que está nessa construção comigo, dessa chapa coletiva, que é a Mana Jussara. Posso ler? Chama! Aê, vamos acabar com arte. Luto. Verbo conjugado do lado de cá, da vida sem direitos, sem tempo para lamentar. Luto, remando a favor da maré, pela maré e com a maré. Maré que se banhou em lágrimas. Do banho de sangue, da vida ceifada, da arma apontada, do Estado negligente, do judiciário que mente. Luto conjugado por várias quebradas. Luto para nenhuma outra vida ser roubada. Luto por justiça negada. Luto por resposta não dada. Quem mandou matar? Quem mandou calar? Quem mandou roubar a vida? Semeou o luto de quem luta, sem parar. A luta não vai parar. O março, que foi adiado e reservado para a luta, irá florescer. No amanhecer será absoluto. Na retomada do poder. Marielle vive. Isso aí, resistência. Muito obrigado, Marielle vive. Hoje é aniversário dela, se não me engano, não é isso? Isso. Hoje ela completaria 41 anos. Referência total e, mano, história dela. Eles pensaram que destruindo a vida dela, dos familiares, o legado não ia continuar. E tá aí vocês, inspirado nela. A gente aqui também inspirado na luta dela. A gente vai seguir aí, com certeza, firme e forte aí nessa missão, né? E uma frase do Sabotagem também, que o dinheiro
que o dinheiro nunca compre nossa postura, mano. Que a gente possa manter nosso pensamento coletivo sempre, sempre firme. Eu agradeço aí, muito obrigado por participar do Sarau Segunda Negra aí. E agora vai ter o segundo tempo. Se quiser entrar Tá aí no bom. da poesia, pode. E é isso. Muito obrigado, hein? Obrigado. Vou estar saindo aqui. Valeu. Não sei nem como que eu saio. Saí.